E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo Domingol. E rapaziada, após uma importante vitória contra o Flamengo no Mineirão, brasileiro, né? Cruzeiro nesse pós-Copa está muito bem, desde que o Arthur Jorge chegou, mas após esse sabadão de vitória importante para colocar o Cruzeiro mais do que nunca nessa quinta colocação, sem muitos sustos, buscando uma quarta, uma terceira, enfim, a gente tem um domingo agitado, com muita coisa para abordarmos, muita coisa acontecendo, bastidores fervendo, e a gente vai trazer tudo isso a partir de agora com o Samuca. Tem outro jornalista com notícia e tem informação vinda da Europa, tá? Tem aí noticiário de alguns portais europeus sobre mercado do Cruzeiro, saída, outro titular de saída depois do Kaique e do Christian. Bora ver. Já peço o like pra gente poder iniciar aqui o nosso vídeo, a meta é tranquilo, 300 likes, joinhas. E peço para que você hype também esse nosso conteúdo. Domingol, bora ver o Samuca após, tem complemento importante. Parabenizar o torcedor do Cruzeiro, né? Pelo que fez aqui hoje, 34 mil, depois da eliminação, da forma como foi. E exaltar aí a postura do Cruzeiro depois de um primeiro tempo que eu achei bem ruim, mas um segundo tempo com o Cruzeiro competindo, com aquela postura que todo mundo já tinha pedido, né? O Flamengo, claro, pela qualidade do Flamengo, gente, não dá pra gente cobrar sempre que o Cruzeiro vai dominar um time como o do Flamengo, enfrentando o Flamengo quantas vezes tiver que enfrentar, né? Mas não pode faltar a competição. E no segundo tempo, a entrada do Wesley, eu acho que foi o fator primordial aí para que o Cruzeiro pudesse ter uma boa atuação para buscar a vitória. Se a gente for analisar no início dos dois gols, é o Wesley quem está partindo para cima. Então, quando você vai para dentro do adversário, não fica toquinho para trás. O Cruzeiro, a forma como termina o primeiro tempo, o João Costa toca para o Vidalba, aí o Vidalba devolve no João, o João vai voltar a bola lá no meio campo e o árbitro termina. Então, essa postura não é a que o torcedor do Cruzeiro quer ver, né? E tinha acontecido, inclusive, lá no primeiro tempo, diante do Flamengo. Cruzeiro com a posse e deixa o árbitro terminar o jogo. Mas volta um Cruzeiro de fato diferente, um Cruzeiro brigando mais, competindo mais, roubando mais bola e merecidamente sai daqui com os 3 pontos. Não apaga, obviamente, uma eliminação numa Copa Libertadores, mas dá uma resposta imediata diante de um grande adversário que, se vence, iria dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzeiro vem aí para 2 duelos diante do Atlético Mineiro, com o Vasco ali no meio, em que o erro é 0, né? Não dá mais para se negociar atitude, para se negociar postura, para entrar devagar num tipo de jogo como esse. Porque senão o Cruzeiro vai amargar mais uma eliminação. E aí, uma eliminação, se ela vier na Copa do Brasil, por mais que ainda tenha o Campeonato Brasileiro para remar, vai ser um balde de água fria na expectativa que foi criada por todas essas questões com o Arthur Jorge, com essa recuperação. No pós-Copa aí o Cruzeiro vem de 4 vitórias seguidas, né? Em 6 jogos, se não me engano, no Brasileiro, são 5 vitórias e 1 derrota. E aquela derrota, a gente sabe como que aconteceu diante da equipe do Botafogo. Então, é uma campanha de reação no Brasileiro maravilhosa, mas que ela precisa estar colada ali com uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Que essa vitória possa trazer confiança, possa fazer com que jogadores melhorem aí o nível. Quando a gente cobra do Fabrício Bruno, do Gerson, do Matheus Pereira, acho que o Matheus Pereira fez um gol importante, mas o jogo dele, pelo menos na minha visão, ficou abaixo. Não é também o que o Arthur Jorge estava falando ali, não é crucificar jogadores de qualidade. O próprio Caio Jorge voltar a marcar gols, né? Então, esses jogadores, eles precisam ser ali o diferencial do Cruzeiro, porque são os atletas que têm mais qualidade para se definir jogos. O Gerson precisa dominar o meio campo, o Matheus Pereira, aquelas atuações que a gente já viu, ele tendo, e ter isso também, como ele mesmo disse lá no Rio de Janeiro, né? Precisa estar mais presente nesses jogos decisivos. O Caio Jorge da mesma forma. O Fabrício também, recuperar aquele Fabrício que todo mundo sabe que ele pode ser, né? Até teve uma bola do Carrascal que ele conseguiu travar bem, depois outros lances, mas acho que no gol do Pedro ele
vacilou, né? Deu muito espaço ali, deixou o jogador em condição. Então, obviamente, não é o Flamengo que a gente vai enfrentar na terça-feira, mas não pode vacilar em um jogo de mata-mata de Copa do Brasil. Mas, claro, essa postura aqui do segundo tempo, ela tem que ser o exemplo do Cruzeiro para esses jogos aí diante do Atlético Mineiro, para a gente buscar essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Então, e é isso, né, rapaziada? Eu acho que fica essa lição, né? Porque o jogo contra o Flamengo de ontem mostrou um Cruzeiro novamente com o primeiro tempo muito abaixo. Não foi tão abaixo quanto no Rio, pela Libertadores, mas decepcionante. A gente espera um Cruzeiro mais, né, mais dono do jogo, principalmente no Mineirão. A gente entende a qualidade do outro lado, mas às vezes é uma passividade que chega a irritar. Bom, então terça-feira tem esse jogo, algumas lições importantes, Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Racing, Cruzeiro e Souza, que muita gente esquece, apesar daquele contexto, né, daquele gramado, chuva, enfim, mas já foi com esse elenco aí, boa parte dele, já tava lá em 24 no primeiro semestre, então tem que parar de vacilar porque, né, tem que entender hoje que o Cruzeiro já está em um estágio para poder, em alguns jogos, ser mais dono dos jogos, né? Bobear menos e entrar mais pilhado. Bom, rapaziada, bora complementar aqui o nosso noticiário. Tem informação agora envolvendo o Jonathan Jesus, tá? O Jonathan Jesus, rapaziada, pode estar de saída do Cruzeiro, até porque tem clube europeu chegando forte. E pelo visto até o empresário do jogador tá meio que forçando a barra para essa negociação, quem sabe, acontecer. Bora entender um pouquinho mais? Também tem complemento sobre essa informação. E o Cruzeiro recusou proposta de 78 milhões de reais da Real Sociedad por Jonathan Jesus. O time espanhol e o empresário André Curi têm feito pressão no presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, para que o negócio aconteça. A Real Sociedad está disposta a pagar 13 milhões de euros apenas pela parte do Cruzeiro, 80% dos direitos econômicos. Ainda assim, Pedro Lourenço e Arthur Jorge entendem que o Jonathan Jesus pode valer mais, especialmente se mantiver como titular. Ele é avaliado como uma das melhores opções. Para piorar, se o Cruzeiro vende o Jonathan Jesus agora, entende que vai ter dificuldade em buscar um substituto para essa reta final de temporada, até porque a janela de inscrições por aqui se encerra em 11 de setembro. Jonathan Jesus, que foi comprado do Ceará por 8 milhões de reais, tem a oportunidade de render 78 milhões de reais, e ainda assim o Cruzeiro diz não. Só para completar, registrar que a imprensa na Europa afirma que o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de euros por um volante brasileiro chamado Vitor Carvalho. Esse atleta tem 29 anos de idade, surgiu na base do Coritiba e também passou pelo Gil Vicente. Quero fechar o noticiário do Cruzeiro contando que a vitória por 2-1 contra o Flamengo de virada serviu para amenizar o clima depois da eliminação para o próprio rubro-negro. Na noite desse sábado, o Cruzeiro sai perdendo com o gol do Pedro, chega ao empate com uma ótima finalização do Arroio e a virada com o Matheus Pereira no último lance da partida, triunfo que faz com que o Cruzeiro se mantenha na quinta colocação com 39 pontos, a 2 pontos de Atlético Paranaense e Fluminense, com a lembrança de que o Atlético tem um jogo a menos do que os rivais. Bom, então tá aí a notícia do Nicole e tem até um complemento importante, tá? Porque tem um outro clube que parece aí que tá na parada, que é o Chelsea, tá? Se eu dar uma ajustada aqui para deixar mais corretinho. Segundo o Ekren Konur, jornalista especialista, né, em movimentação de mercado, né, de jogadores, ele tem 250 mil seguidores lá no Twitter. Segundo o jornalista, o Chelsea está interessado no zagueiro de 21 anos. A ideia do Chelsea é pegar o JJ, colocar no Strasbourg, que é um dos clubes da holding, né, do Chelsea, para ganhar experiência e quem sabe chegar no próprio Chelsea no futuro recente, assim como aconteceu com o André Santos, né? Que é contratado, vai para o Strasbourg, joga uma temporada, na segunda já tinha sido efetivado no próprio Chelsea. O Cruzeiro bate o pé, como vocês inclusive ouviram o Jorge Nicola falar, é a mesma apuração do Emerson Pansieri. O Cruzeiro bate o pé e deseja pelo menos 20 milhões de euros, 120 milhões de reais para liberar o JJ. E aí, liberaria? Lá ele, por qual o valor? Comenta. Rapaziada, oportunidade de mercado que estava aí na praça se encerrou, tá? Martelo batido após alguns clubes brasileiros demonstrarem interesse no ano passado. Esse ano, Fabinho fechou com a equipe do Mohamed Salah, né? É um nome meio difícil, é o Trabzonspor, acho que é isso. A equipe que está fazendo muito investimento no futebol turco,
para essa temporada, levou o Salah, Darwin Núñez, tem uma galera indo para lá, e o Paredes também, né, não sei se chegou a fechar, mas a equipe turca fez uma proposta muito boa para ele pro Boca. Enfim, os caras estão contratando e montando um time interessante, e o Fabinho fechou com essa equipe também. Seria uma opção muito boa. A gente fala de uma necessidade de um primeiro volante ali para chegar, disputar a posição com o Romero, apesar do Zé Lucas também fazer a função, é muito jovem, e o Zé Lucas também se sente mais à vontade fazendo a função de segundo homem do meio campo, enfim. Mas se chegar esse jogador para essa função, não será mais o Fabinho, o martelo batido, ele vai jogar agora na Turquia. E para encerrarmos o nosso vídeo, né, como disse o Jorge Nicola, também o interesse do Cruzeiro pelo Vitor Carvalho. O jornalista que trouxe essa informação foi o Rudi Galetti, tá? E a ideia teria, pelo menos segundo o jornalista, uma proposta do Cruzeiro por cerca de 20 milhões de reais. Fechou, meu povo? Chegou até aqui no nosso vídeo? Deixa o like, hype o vídeo, Domingol, e eu acho que eu mereço aqui seu engajamento. Então, a partir daqui eu só posso te desejar uma ótima continuação de domingo. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto!